Fala galera, beleza? Então saíram os resultados do Enem e aí tiveram alguns resultados bem interessantes, né? E já tinha saído também o resultado da Unimontes. E o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre como é que você utiliza, né? Acho que todo mundo sabe aí que eu estudo sobre super-heróis e tudo mais. Como é que você consegue utilizar animações, animes, super-heróis, ou mesmo utilizar o que foi minha tese de doutorado aqui, que é os Simpsons, para você conseguir usar no texto, né? Já teve até aluno que me usou na redação do Enem, né, que é Luiz Otávio, hoje ele até mexe com essas questões de Enem na internet, e Luiz Otávio me usou e tirou 920, né, e não perdeu ponto na competência 2, que é exatamente de usar várias obras do conhecimento. E aí, alguns alunos acabaram se destacando ali com a utilização de One Piece, né, a utilização já usou em outras redações, não foi nessa do Enem, da Bela e a Fera. E aí na aula de hoje eu queria homenagear dois alunos. Um é o Álvaro, né? Álvaro One Piece aí, que tudo dele é do One Piece, a gente vai ver uma redação dele. E a outra é a querida Julia Rios, que acabou usando alguns desenhos que eu gosto muito. Um que eu até estudo, que é Divertidamente 2. Ela usou a personagem Nostalgia. E acabou usando também naquela redação do Enem, que é sobre a questão do idoso, um outro filme que eu gosto muito, é um dos melhores de desenho animado que eu já vi, que é Viva a Vida é uma Festa, né? E aí vai discutir essa questão do envelhecimento, né? Do respeito à memória, né? Do respeito às pessoas que são mais idosas aí, que são mais experientes. Então, a ideia da aula de hoje é discutir sobre a indústria cultural, beleza, e homenagear esses dois alunos. Mas antes da gente ir para a análise da redação, eu queria dizer que quando o aluno vai discutir a questão da indústria cultural, do ponto de vista ali de repertório, um dos repertórios mais interessantes para ser utilizado é a Escola de Frankfurt. Se o aluno tem aquela perspectiva de que o uso da indústria cultural é um pouco no sentido mais negativo, de manipular, por exemplo, ou de falar que alguns jogos animados, como Mortal Kombat, pode influenciar a pessoa e aí a pessoa pode se tornar violenta também, ou Assassin's Creed, se for nesse caráter um pouco mais negativo, aí Theodor Adorno, né, pode ser que seja útil, né? Se for um caráter mais essa coisa que está muito, na atualidade, muito vinculada à lei Felker, né, de usar os jogos como uma espécie de cassino para estimular as crianças, aí quem trabalha com isso é o Walter Benjamin, que discute essa questão dos jogos, né, como é que os jogos podem impactar e o entretenimento pode impactar na vida das pessoas. Na sociologia tem um cara legal demais também de usar, inclusive tem um personagem do Divertidamente 2 que daria para usar, que é o Jorge Simmel, né? Ele acaba discutindo essas questões vinculadas à sociedade blasé, à atitude blasé, e aí o tédio, que é aquele personagem lá, aquele bobão lá do Divertidamente 2, que não faz nada, ele exatamente representa nessa sociedade acelerada que o Simmel discute do capitalismo, como é que as pessoas geralmente ficam entediadas e ficam dependentes dos meios de comunicação. Então, essa discussão sobre a Escola de Frankfurt, a indústria cultural, é um dos pilares para quem quer fazer essa discussão. É óbvio que no caso do Enem, associada ao tema, né? Porque se não tiver associada ao tema, não dá para você utilizar. Geralmente, aí no caso do Enem, na competência 2 do Enem, é que geralmente você coloca essas bases de repertório para você conseguir utilizar questões vinculadas à indústria cultural, beleza? Então, indústria cultural aí, talvez daria até para você me usar aí no caso aí, né, alguns dos meus livros aí, também como competência 2 aí, como alguns conceitos, né? Eu tenho o conceito de simpsonização, que é quando você acaba gostando do desenho, coisa parecida, e acaba quase que se transformando no próprio Homer Simpson, né? No que tange a questão de cerveja, apesar de eu estar de boa, e no que tange a questão da alimentação de fast food, de comidas rápidas, eu acabo me parecido até fisicamente com o próprio Homer aí, de tanto que o desenho entra em você, às vezes, até como características pessoais suas. E eu gosto muito desse desenho aqui também, que é um desenho legal, a Julia Rios também gosta muito, que é a Bela e a Fera, que vai discutir, por exemplo, aí já é da competência 3, uma ilustração que discute a questão da leitura, por exemplo, quando você pensa na Bela, e de como que as pessoas também têm um preconceito, aí, como acontece no caso do respeito às diferenças em relação à fera, beleza? Então essa é só uma introduçãozinha aí para as discussões sobre indústria cultural. Vamos ver como é que os meus alunos aí aplicaram, e na redação do Enem a Julia Rios tirou 940, e a gente vai ver o que teve de erro, o que teve de mérito, e na redação da Unimontes valendo 20, o Álvaro tirou 19, né, em One Piece, que é que eu vou mostrar para vocês, 19 naquela que falava sobre a bebê reborn, né? Tive alunos também que fecharam, mas no caso da opção de hoje, do vídeo de hoje, é como que você pode utilizar isso em vestibulares tradicionais, ou como é que você pode utilizar isso no próprio Enem, ser uma redação legal, atrativa e que você consiga ter consistência de acordo com os temas que são abordados nos vestibulares que você vai fazer. Bora ver como é que funciona essa questão? Beleza, galera? Vamos lá para a redação de Julia Rios, que tirou 940 no Enem.
Vamos ver aí como é que Julia Hill escreveu. Lembre de mim, se esforce para sorrir. Fração da música central do filme Viva a Vida é uma Festa, elaborado com caráter memorialístico, intencionalmente provocado pela Disney, do indivíduo em envelhecimento, que proporciona identidade às futuras gerações. Ótimo aqui, ó. E o que Julia Hills acertou assim, na mosca é trabalhar com uma música do filme. Aí ela mostrou, eu vi o filme, ela não mostrou a ideia de repertório de bolso. Então, quando você trabalha com a música do filme, com o personagem do filme, às vezes um personagem secundário, por exemplo, a sua análise crítica ela ganha um nível maior. E aí, na competência 3, você levou vantagem, vamos dizer assim, por usar adequadamente a ficção da Disney. Então, o projeto Disney da Julia Hills que nós fizemos deu certo e ela conseguiu amadurecer ele. Ela conseguiu entender que ela pode trabalhar a música do filme, que ela pode trabalhar a repercussão do filme, que ela pode trabalhar a produção do filme e que ela pode trabalhar os personagens do filme. Você fazendo isso, você consegue articular bem de acordo com o tema. Então aí Julia Hills já está com essa maturidade, graças a Deus. De modo similar à ficção no Brasil e de erro, tais práticas são refletidas na culinária, no modo de vida, nos costumes naturais e no manejo de se relacionar. Entretanto, é evidente, aí aqui ela estabelece o problema, beleza também. Ela consegue trazer para o Brasil, então ela trabalha com ficcional, né? A progressão dela é da ficção para a realidade. E aqui ela vem com a realidade. E aqui ela trabalha com uma antítese. Depois que ela trabalha a realidade, ela vem com uma antítese aqui com o entretanto da competência 4. Entretanto, é evidente que, a partir da segunda Revolução Industrial, a quebra da atividade dos idosos se tornou mais agressiva, agora voltada ao modelo capitalista excludente com idosos que precisam maiores cuidados sanitários. Ok também aí. Aqui não precisaria dessa vírgula, não. Então, possivelmente, é um dos problemas que ela teve problema na competência 1. Aí está lá, logo, o envelhecimento na sociedade brasileira, aqui também é opcional, mas beleza. O envelhecimento na sociedade brasileira é um entrave entre o exponencial produtividade e a permanência de valores originais familiares de um povo. Ok, aí Julia Hills foi muito bem, trabalhou com a música de Viva a Vida é uma Festa, ou poderia ter trabalhado também com Altas Aventuras, que também é algo que iria dialogar certinho com essa temática que foi proposta pelo Enem. Parabéns aí, Julia Hills. Sob esse viés, nota-se que a aceleração econômica global é embasada em adultos integrantes da população economicamente ativa, que abrange dos 18 aos 59 anos, de modo a negligenciar a capacidade dos membros de terceira idade. Legal também demais, né? Que é o que a Simone de Beauvoir fala muito na velhice, que também era legal de ser usado no Enem, dessa questão de como é que os idosos têm que ser produtivos, né? E não que os idosos têm que ser, como era pensado antes, sábio, pessoas que são grandes orientadores, e fica nessa lógica do capitalismo da produtividade. Até a ideia, que é muito destacada por Weber, lá de população economicamente ativa, foi bem colocada pela Julia Hills, inclusive ela explica exatamente qual seria essa população economicamente ativa, que não envolve os 60 mais. Legal demais. Relacionada a essa perspectiva, aqui está uma questão bem importante para a competência 4, ó, nas novas correções do Enem. Para não ficar sempre com aqueles conectivos dessa maneira, desse modo, dessa forma, e trabalhar de uma outra forma a transição, usando nesse caso, inclusive, o próprio pronome. O geógrafo brasileiro que se responsabiliza a estudar o ritmo das relações globais, Milton Santos, aqui é legal também, ela usa o Milton Santos, mas ela já coloca qual a especificidade que ele está estudando aqui e como é que ele estuda esse ritmo global, que é o que ela colocou aqui, aceleração, e aqui ela falou do ritmo das relações globais. Se o Milton Santos estudasse sobre idoso, era melhor ainda, porque aí ela estava mais articulada ao tema. Então ela correu um pequeno risco, mas conseguiu articular bem. Afirma que a globalização, ao passo que contribui para a integração de pessoas, também pode marginalizar as mais vulneráveis. Prova disso é o aumento de idosos em casas de acolhimento que, na maioria das vezes, não são necessárias. E essa condição ocorre, muitas vezes, pela ignorância familiar de indivíduos que precisam trabalhar e não conseguem dispor de tempo. Aqui a Julia Hills também perdeu pontos, provavelmente, na competência 1 por períodos longos. Isso era desnecessário, o que acabou fazendo com que ela corresse um risco na competência 4 do né, que ela acaba tendo que fazer as transições com vírgula. Esse é um erro. Era melhor que ela tivesse parado ou que ela tivesse colocado, ou seja, isto posto, algo que transitasse de uma frase para outra. Ou parava mesmo e começava assim,
O intelectual destaca ainda, o geógrafo destaca ainda, o geógrafo brasileiro destaca ainda, como uma forma de transição sem necessariamente usar conectivos. Fique esperto para isso por causa da competência 4. Ela tirou 200 na competência 4, mas correu alguns riscos aqui com esse período longo. Então, lá, desse modo, é notório que a produtividade não atende a população com mais de 60 anos, além de, principalmente, sem desmerecer o seu potencial para outros legados cruciais na sociedade brasileira. Beleza, Julia Rios aí conseguiu fazer um parágrafo bacana aí, só o período longo e alguns pequenos erros aí é que fazem com que ela tenha tirado menos 40 na competência 1. Né? E aí ela tem que ficar atenta com esses períodos longos aí e essas transições. Em contrapartida, observa-se que os valores adquiridos durante a vida são permanentes e se tornam tradições essenciais para a harmonia que é estabelecida dentro da estrutura familiar. Sobre isso, o filósofo Edith Stein, santificada pela Igreja Católica e morta por seus ideais religiosos, a filósofa aqui, pode ser que houve um pequeno probleminha aqui também, talvez na hora da transição lá entre o que a Julia Rios escreveu e a transição aqui da descrição. Santificada pela Igreja Católica e morta por seus ideais religiosos, define o termo empatia como o único núcleo humano capaz de conviver com as emoções do outro e procurar entendê-lo e ajudá-lo. Excelente. Aqui ela já foi diretamente ao tema, né? No Milton Santos ela articulou uma ideia dela com o tema, que era aquela ideia da velocidade do mundo global e tudo mais. Ela usou Milton Santos e articulou isso com a ideia do idoso improdutivo, né? Ou do idoso não economicamente ativo. Ok, com a lógica do capitalismo, usou bem o Milton Santos. E aqui ela já foi direto para essa questão da empatia, da família, uma argumentação bem massa. A partir desse posicionamento, a memória mantida, ela volta na memória. Se nós formos voltar lá no início do seu texto, ela já trabalhava com essa questão memorialística, e aqui ela volta na questão memorialística de novo. Mérito gigante aí para elemento de coerência e coesão. Quem for fazer o FVJM, o UFO, Unicamp, isso é exigido até mais do que os outros atributos colocados pelo Enem. Elemento de coerência e coesão. É trabalhada como muito mais eficaz, de modo a entender que o corpo físico longevo, aqui está longevos, mais um probleminha aí que seria da competência 1, necessita de auxílio, como a morte juvenil precisa de tradições, como exemplificado no filme Divertidamente 2, produzido pela Pixar, e sucesso de bilheteria no Brasil em 2024 por meio do personagem Nostalgia. Então a nostalgia exatamente buscava trazer a memória do passado, enquanto que quem tem ansiedade demais ou é muito ansioso quer pensar sempre no futuro, no que vai acontecer amanhã, depois da manhã, e não pensa no passado, e às vezes despreza o passado. Espetacular também. E a mesma personagem Nostalgia poderia ter sido articulada também com essa questão da aceleração econômica e a aceleração do tempo, né? Porque é isso que gera ansiedade, e a nostalgia veio exatamente para equilibrar a ansiedade no Divertidamente 2, que traz como simbologia o comportamento do adolescente protagonizado pelos adultos jovens, associando-se a uma sociedade onde o amparo deve valorizar a identidade cultural, já que o idoso é memória. Legal demais. Acho que aqui um ponto alto aí da Julia Rios aí de conseguir trabalhar essa questão vinculada a personagem e nostalgia. Então reparem que aqui a estratégia dela foi uma personagem de ficção. Quem quiser ler sobre isso, o professor Antônio Cândido tem um livro, A Personagem de Ficção, muito legal. E aqui ela trabalha com uma música do filme. Muito legal isso. Ela trabalha a personagem, trabalha a música como forma de trabalhar a indústria cultural, que é a ideia da análise da redação de hoje. Portanto, as perspectivas negativas e positivas acerca do envelhecimento brasileiro estão ligadas ao ganho trabalhista desregrado e à legitimação memorialística. Volta na memória de novo, volta na questão do trabalho de novo. Para tanto, cabe à sociedade civil, em parceria com o núcleo de assistência, a inclusão idosa nos parâmetros pertinentes diários, por meio, também aqui o meio, e vai detalhar o modo, por meio do cuidado necessário às condições físicas, de acordo com o tempo, e de troca de informações enriquecedoras com o público, de modo a fortalecer os valores identitários históricos resguardados pela terceira idade, para que envelhecer no Brasil seja seguro, prazeroso e significativo. Ótimo aqui também. Porque são as perspectivas dadas por ela, que era exatamente a questão do elemento distrator, fiquem atentos a isso, do elemento distrator da redação do Enem, né? Que é caminhos, perspectiva. Sempre coloque isso em todos os parágrafos ali para você conseguir articular.
Assim, a geração atual irá comungar de informações tradicionais únicas e os idosos viverão com tranquilidade, consolidando sua identidade como um legado firmado na história. Como propõe, viva a vida é uma festa. Legal demais aqui o retorno aqui, que é o que a gente chama de circuito. Então, ótimo texto da Julia Rios, bem criativo, bem organizado, né? E ela vai perder talvez na competência 3 por alguns motivos. Motivo 1, ela não destaca todos os momentos o elemento distrator, perspectiva, possibilidades. Ela trabalha com esse elemento distrator em alguns parágrafos, principalmente no D1. Ela não trabalha muito com essa perspectiva, talvez a perspectiva do idoso no próprio trabalho, como alguém que tem experiência, como alguém que dá mais segurança, como alguém que... Então, isso ela poderia ter trabalhado um pouco mais. Por isso aí que ela tirou 180 na competência 3. Mas isso foi uma leitura muito pesada de alguém que deu 160 para ela, o outro deu 200, né, para ela nessa competência, então teve um corretor que deu 200, o outro deu 160, ela ficou com 180 nessa competência. É um detalhe, mas que a Julia Hildes deve ficar atento, que é o famoso elemento distrator do Enem, caminhos, desafios, sempre trabalhar essa perspectiva em todos os parágrafos que ela vai arrebentar. Parabéns, Julia Hildes aí, ó, show de bola a sua redação, e fico muito orgulhoso de você ter pegado essa característica que já era sua e que eu também gosto, de trabalhar com a indústria cultural. Show de bola. Outra redação massa aqui, que correu risco, eu falei para ele não fazer, mas ele falou, não, Alessandro, eu vou fazer. Já está no curso da Unimontes de Inteligência Artificial. É um aluno que, além da inteligência artificial, tem uma inteligência real muito, muito forte. Aluno muito bom, muito bacana também, que inclusive me homenageou aí como padrinho da turma em 2025. Obrigado aí, inclusive se vestindo de, salvo engano, de Homer. Estou na dúvida se ele vestiu de Homer ou de Bart. Então a indústria cultural está na veia aí do Álvaro aí, e ele arriscou na redação da Unimontes, que eu sugiro você não fazer, mas que o Álvaro fez e conseguiu fazer razoavelmente organizado, e aí conseguiu tirar 19/20 usando One Piece. Eu nunca vi isso na história da Unimontes. Então parabéns aí, Álvaro, e repito, você que está ouvindo aí, eu não usaria, eu usaria um livro mais, vamos dizer assim, mais regionalista, coisa parecida, eu não usaria, mas como o tema foi mais vinculado à boneca, né, bebê reborn, então casou direitinho, ele conseguiu ir bem, mas lembrando que ele foi bem, também, já foi bem, já tirou 960 no Enem de 2024, com One Piece, para variar, acho que tirou 900 agora no último Enem, tirou 45 no 50 no país da Unimontes e tirou 19 no 20, então ele foi muito bem nas redações aí, e todos ele variou muito, todos ele foi com One Piece. Eu só pedia para ele trabalhar assim como o Julia Rios, talvez com personagem, talvez aqui que fosse um personagem semelhante, sei lá se tem algum episódio que trabalha com essa questão da identidade, alguma coisa que tivesse mais a ver com o tema. Ele não fez isso aqui, mas deu bom na Unimontes. Vamos dar uma olhada aí. Na obra One Piece, difundida em 1999, Eiichiro Oda apresenta uma história ficcional protagonizada por Monkey e Luffy, em que a busca por riquezas gera preconceito e violência. Então, aí ele vai trabalhar com uma obra que é uma obra associada ao mundo global, assim como a Bebê Reborn, e aí consegue fazer essa articulação rápida. No Enem não pode ser tão rápido assim. No Enem, talvez como a Julia Rios fez, trabalhar a música do filme, trabalhar o impacto do filme no Brasil, trabalhar um personagem do filme, seria uma forma mais elaborada de evitar repertório de bolso. Na Unimontes e nos tradicionais, eu também já vi isso na UFO. Quem quiser ver os vídeos aí da UFO aí com Ana Júlia, que é outra querida também, você vai ver que ela faz de forma mais rápida, mais simples. O Álvaro também. A UFO até que aceita, a Unimontes aceitou, graças a Deus, mas eu não faria assim no Enem. Eu trabalharia um pouco mais o One Piece ali, se fosse no Enem que foi de idoso, talvez com algum personagem que fosse algum personagem idoso, né, para discutir essa questão do idoso dentro do One Piece e trazer para a realidade brasileira. De maneira similar ao anime, a partir da quarta Revolução Industrial, essa lógica predatória contribui para a persistência de perversidades, como a atribuição de sentimentos negativos em objetos inanimados, ferindo o bem e não retornando à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, deve-se ser importante para construir uma sociedade saudável e segura. Aí aqui ele já vem trabalhando com a questão dos direitos humanos para uma sociedade saudável e segura, e ele trabalhou com a perspectiva negativa da Bebê Reborn. Né? Ele deveria ter trabalhado pela proposta com a perspectiva negativa e positiva, porque tinha uns textos de apoio que falavam de coisas positivas, da pessoa usar esses bebês, essas bonecas, como uma forma de conseguir até participar do tratamento de doenças.
Então, não sei se todo o texto deveria ficar negativo. Talvez por isso aí o seu um ponto, né? Pode ter sido por um problema ou outro aí, mas pode ter sido também por isso um dos problemas que o Álvaro sofreu aí para tirar o seu 19. Em vista disso, a quarta revolução industrial, aqui ele poderia ter colocado a revolução técnico-científica. Aí ele colocou a quarta revolução industrial aí, repetiu um pouco que tinha no primeiro parágrafo, gera um preconceito, vamos dizer assim, marcada pelas comunicações digitais, contribui para a continuidade de objetos como a personificação deles, né? E aqui não seria de objetos. Uma vez que as interações pessoais perdem lugar para interações digitais, fazendo com que as pessoas com baixo contato humano sintam-se sós e seus confortos tornam-se objetos. Então repare aqui que objetos, muitas vezes, certamente também contribuiu para o menos um dele aí. Prova disso, na pandemia de Covid-19, com o isolamento social, muitas pessoas transferiram seus afetos para objetos como amigos, gerando dependência. Por conseguinte, a reversão de tal mudança é importante para gerar cidadania sadia, que é o que ele discute lá na introdução. Ademais, as novas modernizações técnicas são cruciais para a saúde psicológica da sociedade. Sobre esse assunto, as dificuldades sociais geram consciência e, por meio da arte e da tecnologia, barreiras como a dependência em objetos podem ser superadas. Exemplo disso, o aplicativo Fortnite possibilita diversas vidas com o intuito de mostrar para as pessoas até onde o apego por um item pode ser saudável. Aqui certamente ele perdeu ponto, né? Um ponto lá, provavelmente não foi lá onde eu mencionei, ele foi aqui nessa questão de Fortnite. Dessa forma, utilizar da criatividade e da tecnologia é imprescindível para construir uma cidadania equilibrada e sadia mentalmente. Aqui ele já trabalha com a perspectiva mais de saúde. Mas repare que aqui ele poderia ter perdido mais pontos, ele trabalha mais com essa perspectiva negativa. E aqui ele trabalha mais com a perspectiva positiva, até seguindo o texto de apoio. Né? Mas isso deveria estar na introdução. A introdução dele deveria estar mais equilibrada. Olha só, você está dizendo então que ele poderia tirar menos que 19. Poderia. Né? Mas como ficou muito bem articulada essa questão tecnológica e tal, aí a Álvaro conseguiu seus 19. Portanto, a revisão da revolução técnico-informacional e o uso da arte e da tecnologia são fundamentais para despersonificar objetos e fazer com que os afetos sejam entre humanos. Com essa perspectiva, incentivar palestras em ambientes públicos com temáticas psicológicas é importante para contribuir com a sociedade saudável e segura, assim como previsto pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Finalização ótima, só uma intervenção aqui que nem precisava desse pequeno detalhamento, mas ok, parabéns aí, Alvo, tirar essa nota toda com One Piece não é fácil. Show de bola, meu parceiro, tamo junto.